Olá! Saí e voltei, né? Tô com a mesma roupa. Bom, deixa eu sentar aqui de um jeito mais confortável. Eu falei no vídeo anterior que sobre como que a mente funciona dentro do yoga, como é que você libera o seu potencial. E eu tô gravando essa série até por uma dúvida de uma pessoa que deixou um comentário lá no meu canal, o Lucas. Aliás, Lucas, se você estiver vendo esse vídeo, valeu! E eu estou falando um pouquinho sobre os kleshas. O que são kleshas? São as perturbações que atrapalham a sua vida e também atrapalham, são obstáculos para a sua prática de yoga. Essas perturbações elas estão dentro da sua mente. Mente e corpo, mente e emoções, mente e pensamento, mente e sonho, mente inconsciente. Isso é mente no yoga, tá? Mente ego, ahamkara. Então isso é mente dentro do yoga. Eu vou tentar fazer esse vídeo rapidinho para explicar o primeiro klesha, que é o avidya. Avidya é traduzido por falta de sabedoria ou também ignorância. E é interessante, né? Porque o próprio nome já está dizendo o que é esse klesha. Quando a gente tem ignorância sobre alguma coisa, você não consegue lidar com aquilo, você não consegue reconhecer, ou você não consegue... a gente não consegue... se relacionar com aquilo, né? Aquilo que eu estou falando pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser uma habilidade, uma profissão, as pessoas, né? Então, determinados tipos de pessoas, grupos, lugares, enfim, né? Muitas vezes o egoísmo é o que faz com que a gente não tenha conexão, a gente não consiga criar conexão com aquilo que é essencial. Ou pior ainda, você nem sabe o que é essencial, o que é importante, porque você não tem sabedoria e principalmente ignorância, que eu falo aqui, né? Falta de sabedoria, ignorância, está relacionado com duas coisas. Primeiro, relacionado com o conhecimento adquirido. O que é esse conhecimento adquirido? É aquele conhecimento que você estuda na escola, é aquele conhecimento que você aprende conversando com alguém, é aquele conhecimento que você aprende lendo um livro, fazendo um curso. Isso é conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você adquire, maior é a sua amplitude de percepção do mundo, do universo, das pessoas, da sua relação que você tem com o mundo, de quem você é, o que você precisa, para onde você quer ir, o que você precisa saber para você chegar lá. Então, o conhecimento é importante. Esse é o conhecimento adquirido, ou seja, é aquele conhecimento perdão, é aquele conhecimento que vem de fora para dentro. Mas existe um outro conhecimento, e esse conhecimento ele é o que a gente chama de sabedoria. Sabedoria, ele é aquilo que vem de dentro para fora. Pode ser que assim, você do outro lado tenha um pouquinho de... Você tenha ouvido outros conceitos de sabedoria. Eu estou falando na ótica do yoga, tá? Então, a sabedoria, ele é aquela manifestação natural, aquela manifestação autêntica, aquela manifestação do ser dentro de você, em forma de... quando a gente fala ser, né, sabedoria, a palavra ser e sabedoria tem ali uma semelhança, né? A raiz é parecida. Então, é a manifestação do ser em forma de ação, em forma de prática, em forma de vivência. Então, o que é a sabedoria? O que a gente pode definir como sabedoria? Sabedoria é a forma natural e autêntica de ser quem você é. A gente pode dizer que é também você colocar em prática a sua vocação, a sua verdadeira força, a sua verdadeira natureza. Então, falta de sabedoria é muitas vezes você não ouvir quem você tem que ouvir de verdade, aquela pessoa, né, aquela voz que é realmente a voz verdadeira que você deveria ouvir de verdade, né? Estou apontando para ela. E ouvir uma outra voz, que é aquela voz que não necessariamente está relacionada com a voz verdadeira, mas às vezes discorda dela. Ok? Essa voz, né, é uma voz que ela parte de um lugar quando você diz eu. Como é que você faz quando você aponta eu? Você não aponta para cá? O eu está aqui, né? Então o eu... A gente pode dizer que ele mora aqui, ó, e ele tem o tamanho do polegar. Ele mora no seu coração,
o nariz está coçando, ele mora no seu coração. Eita, coceira! Ele mora no seu coração e ele tem o tamanho de um polegar. Então, por isso que a gente fala, né? Ouvir o coração, não ouvir o ego, né? Não ouvir muitas vezes só a mente. Na verdade, qual que é a diferença nesse sentido, né? Então, quando você adquire conhecimento, uma das formas de você adquirir conhecimento é praticar yoga, por exemplo. Ah, eu não estou lendo livro praticando yoga. Ah, eu não estou conversando quando eu estou praticando yoga. Ah, eu não estou vendo um vídeo, um curso. Enfim, mas isso não significa que você não está aprendendo. Você está aprendendo sobre você. Você está lá, num asana, fazendo uma posição de força, né? E aí, aquela posição ela está te trazendo percepções, vivências, emoções, sensações e dizendo coisas sobre você. Muitas vezes a gente pensa só na parte física, né? Nossa, eu tenho que sentir dor mesmo, nossa, está doendo, não sei o quê. Mas a gente às vezes esquece dessa conexão de por que aquela emoção, por que aquela sensação está vindo naquele asana, ou por que a gente tem dificuldade especificamente naquela posição. Eu escrevi um artigo para o meu parceiro lá do Universo Yoga, Personare, falando sobre essas relações que a gente tem de limites das posições dos asanas com limites que a gente tem na nossa vida. Então, para entender isso, você precisa praticar, ou seja, colocar em ação, fazer com que você gere um conhecimento que é um conhecimento vivido, é um conhecimento sentido, e não um conhecimento conhecido. Então, por exemplo, você pode saber que em determinado país a comida ela tem uma característica XYZ, né? XPTOLA. Então você sabe que é uma comida mais apimentada, que eles usam mais determinadas combinações, né? Então é uma comida típica daquela região. Agora você ter a vivência de experimentar a comida é uma coisa. Porque você vai experimentar num restaurante, vai experimentar em outro, não vai ser a mesma coisa. Né? Você vai experimentar num dia, no mesmo restaurante, vai experimentar em outro, não é a mesma coisa. Então, a vivência é algo que ela te dá um conhecimento único. E a prática é algo que traz vivência. Então, praticar, ou seja, colocar em ação, ela é também uma forma de você diminuir a avidya. Então, a vidya, que é a falta de conhecimento, né? Vidya é conhecimento. Tem até uma escola chamada Vidya Yoga, né? Uma não, acho que mais de uma. Mas vidya é conhecimento. Então, você tem esse conhecimento adquirido. E o conhecimento importante para os indianos, para o yoga, né, muitas vezes é o conhecimento revelado. Não é um conhecimento que é um conhecimento... Por exemplo, você vai lá, estuda uma técnica, aí você aplica a técnica. Né, aí você se torna expert naquela técnica, naquela metodologia. Aí você começa a ensinar essa metodologia. Não necessariamente é um conhecimento revelado, é um conhecimento que você aprendeu a partir da prática. O conhecimento revelado é aquele conhecimento, por exemplo... Às vezes você está meditando, né? E aí você simplesmente tem uma ideia, e essa ideia, ela na verdade partiu de dentro de você, algo que ela surgiu profundamente, né? A partir da sua meditação. Às vezes é uma ideia que vai resolver sua vida, às vezes é uma ideia relacionada a uma percepção que você tem sobre você, sobre a sua vida, às vezes é uma ideia que vai transformar o mundo, né? Sei lá. Então, a vivência... ela te dá esse conhecimento, ela te dá essas ferramentas que não necessariamente você vai produzir através da técnica. E esse tipo de conhecimento é o conhecimento que vem de dentro para fora, o conhecimento da sabedoria. É o conhecimento, quando a gente pratica yoga, a gente gera através do Sampradinhata. Sampradinhata é o conhecimento intuitivo, intenso, profundo. Quando você começa a se aprofundar na prática, você começa a perceber o Sampradinhata, que é a intuição de forma intensa. Então, você simplesmente sabe o que é melhor, não necessariamente porque você está racionalizando em cima daquilo, ou argumentando, ou pegando informações, analisando essas coisas todas. Você está seguindo o seu coração, você está seguindo a sua decisão que está vindo de dentro de você. Então, a vidya, só para a gente encerrar aqui, dá para falar muita coisa de avidya, tá? Mas a vidya, ele é o conhecimento adquirido, mas ele é aquele conhecimento adquirido muitas vezes que ajuda você a realizar o conhecimento que vem de dentro para fora, o conhecimento da sabedoria. E eu não completei, né? Fugiu aqui um pouquinho, mas só para completar, eu comecei a falar lá, fazer o gancho agora.
O conhecimento revelado dos textos, né, o conhecimento revelado, ele é o conhecimento em que a gente tem nos textos do Vedanta, os textos védicos, a gente tem nas Upanishads, a gente tem nos textos que, por exemplo, o Yoga Sutra também é um texto revelado, né? O Yoga Sutra é um manual do yoga, mas ele é aquele momento em que você teve um insight e aí você foi lá e colocou a sua revelação lá, do entendimento do universo, da natureza, das coisas, do entendimento do ser, de uma prática que liberta tudo isso, né? O ser dele mesmo, o ser do ego, né? Enfim, então a revelação, muitas vezes, ela acontece em momentos como esse, e que dependem de uma prática, depende de uma jornada, depende de algo que é aquele conhecimento que é uma combinação que vem de fora para o que é realizado de dentro. Então é isso aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Amanhã eu vou falar sobre asmita, que é o egoísmo, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê.